Que a graça do Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Desejo saúde, desejo vitória para você, desejo que todos os laços com o inimigo, arma para você, que Deus livra você de todos. Como está escrito no Salmo 91, o Senhor livra nossos pés do laço dos passarinheiros. Desejo que você seja feliz, alegre. Agora a ciência descobriu que o sorriso deixa o coração melhor. O sorriso é um remédio para o coração. Então sorria, para que o seu coração sara, seu coração se sente bem. Você sabia que o sorriso é um remédio? O sorriso é um remédio para o coração. Então por que viver bravo? Por que viver irritado? Por que viver amuado? Sendo que isso aí traz mais doença, traz mais velhice. Procura usar o remédio que Deus dá, porque nós temos uma farmácia dentro de nós. Nós temos uma farmácia. Nós temos alegria o maior remédio que tem, alegria. O irmão Brana disse que o médico da clínica Mayo dos Estados Unidos, sendo uma da maior clínica que tem lá, e o médico, conversando com o médico da clínica, o médico falou para ele que tuberculose, câncer não mata ninguém. Ninguém morre de câncer, tuberculose. Ah, morreu de câncer. Câncer não mata ninguém. É a tristeza que ele provoca que mata. A pessoa descobre que está doente, fica triste, e é a tristeza que mata. Então, por que viver triste? A pessoa tem motivo para ser alegre. A pessoa tem motivo. José perguntou para os dois presos lá, por que vocês dois estão tristes? Os dois deviam responder, rapaz, nós estamos presos, você já viu preso alegre? Mas José queria a alegria do preso. Por que vocês dois estão tristes? Jesus falou para os dois no caminho de Maú. Por que vocês dois estão tristes? É porque hoje já faz 3 dias que morreu Jesus. Por que vocês estão tristes? Então, uma tristeza em vão, porque Jesus estava andando com ele, triste por causa de Jesus, e Jesus andando com ele. Você às vezes está triste por causa de uma coisa, você tem aquela coisa. Tem muita gente que fala assim, eu era feliz e não sabia. Né? Eu era feliz e não sabia. Depois que o tempo passa, depois que ela perde determinadas coisas, ela falou, eu era feliz e não sabia. Eu creio que é todo mundo, viu? Não vamos dizer todo mundo para não exagerar. Mas olha, vamos pôr aí 90% das pessoas que é feliz e não sabe que é feliz. Não sabe que é feliz. Então olha bem, irmão. Nós temos aí, não usando a ruína do outro para se abastecer, mas nós temos aí os países aí que teve terremoto, a cidade inteira, uma parte da cidade caiu em terra e muita gente morreu. Nós temos ciclone jogando casa por terra, gente sumida, enchente que cobre todo, derruba a ponte. E, enquanto que tem outro com a sua casa, nenhuma teia saiu, mas está triste. Não aconteceu nada com ele, não perdeu uma agulha e está triste. E a ver o outro perdeu casa, perdeu tudo, e está mais alegre do que aquele que não perdeu nada. Então, como que é difícil explicar a humanidade, né? Como que é difícil explicar, entender, né? Não é explicar, é entender. Porque explicar você não explica. É difícil entender a humanidade. O irmão Brana chega a pregar uma mensagem, por que as pessoas são tão constantes? Por que as pessoas são tão assim, bravo, revoltado, triste, sem motivo? Jesus fala assim, aquele que me odeia sem motivo é réu do inferno. E tem gente que critica Deus. Deus tem motivo de ser criticado? Deus tem motivo de ser negado, rejeitado? Olha, qualquer pessoa pode ser a pessoa
mais atrasado que for em estudo, essas coisas, se ele não vê Deus no sol, se ele não vê Deus nas estrelas, se ele não vê Deus na chuva, se ele não vê Deus no nenê, irmão, ele não está bem. Porque todas essas coisas mostram a Deus. Nem Felipe falou assim, mostra o Pai e basta. Jesus mostrou o Pai dentro dele. Não vê que o Pai está em mim? Mas Jesus podia falar, que nem aquele velhinho falou para um rapazinho, né? Jesus mostrou para Felipe que o Pai estava dentro dele. Quando Felipe falou, mostra o Pai e basta. Falou, o Pai está em mim. A obra que eu faço não é eu que faço, o Pai que está em mim que faz a obra. Jesus mostrou o Pai dentro dele. Mas teve um velhinho, do Marquinho aí no Rio, que um rapaz perguntou para ele assim, um mocinho, mostra Deus para mim. Ele falou assim, você viu essa tempestade que acabou de passar, nós encostamos o barco para a tempestade passar? Agora você está vendo esse sereno que está vindo? Eu estou, é Deus, Deus está nisso. Não é que é Deus, Deus está nesse sereno, Deus está nesse pingo, esse pingo de água que luta para não cair na terra, quer subir para cima, que é o lugar dela lá em cima. É Deus. Deus no nenezinho, Deus no sol, Deus na lua, Deus na natureza. Deus na natureza. O irmão Branham disse, a minha primeira Bíblia que eu conheci Deus foi através da natureza. A minha primeira Bíblia que eu conheci Deus foi através da natureza. E o apóstolo Paulo vem e fala assim, a natureza nos ensina. E o mesmo Paulo que disse, a natureza nos ensina, ele fala aos romanos, pela natureza são inexcusáveis. Pela natureza ninguém pode falar que não conhece Deus, porque a natureza é a segunda Bíblia de Deus. A natureza é a segunda Bíblia de Deus, sendo que a primeira é o astro, a natureza é a segunda Bíblia, e essa de papel é a terceira, porque Deus trabalha com três. Então, a terceira Bíblia é essa de papel que nem tem. Mas antes dessa terceira Bíblia já tem duas. Tem a natureza e tem o astro, que são Bíblia, que ensina a morte, que ensina, o sol ensina a nascer, 6 horas ele nasce com o nenê, 10 horas ele mocinho, meio-dia ele já está na meia-idade, 3 horas ele já está velhinho, 6 horas ele morre, ele ressuscita amanhã novamente. Não outro sol, o mesmo sol. Isso acaba com os pensamentos dos espíritas. Os espíritas tomam um banho, tomam um couro do sol. Porque o sol mostra que ele morre só e nasce sol. Não é que ele não vai nascer em outra criança, não. Nascer no nenê aí, ele mesmo sai sol e volta sol. Isso mostra a ressurreição. Você morre e ressuscita do mesmo. O que você é o que você ressuscita. Não é o que você vai ressuscitar. Nós vamos ressuscitar, a noiva, com outro corpo, certo? Corpo glorificado. Você entendeu? Mas todo o que está dentro de nós, o espírito, a alma, 16 elementos, e teofania, esses 4 juntos formam o corpo glorificado. Porque o corpo glorificado, ele é formado por quatro coisas se unem para formar o corpo glorificado. É espírito, alma, 16 elementos e a teofania, que é o nosso anjo. Os 4, juntos, unidos, formam o corpo glorificado. Formam o corpo glorificado. E esse corpo de carne, ele sai de cena. Ele vai para o túmulo e o bicho come ele. Porque não é o pó que vai comer nós. Não é o pó que vai comer nós. O pó não come. Se nós voltar para o pó, o nosso corpo é terra, para a terra vem, para a terra voltará, mas quem vai comer nós não é a terra. Quem vai comer nós é o bicho que está em nós. O próprio bicho, que hoje é o nosso anticorpo, que defende nós de todos os outros estranhos vermes que caem em nós, eles expulsam o nosso anticorpo. Dentro do caixão, Mambrana disse, você pode lacrar um caixão, você pode cimentar, você pode pôr um caixão de primeira qualidade, bem fechado, você vai lá, daqui uns dias está tudo comido por bicho. Não é pó,
é bicho que come. E que bicho é esse? O próprio bicho que defende você hoje é o bicho que vai comer você dentro do caixão. O Jó falou assim, ainda que o verme da minha pele me coma. Jó falou isso, ainda que o verme da minha pele me coma. Quem vai comer esse corpo é o próprio bicho, que ser comido por bicho. Herodes foi comido por bicho em cima do trono, nem morreu. Herodes não precisou morrer para ser comido por bicho, porque ele não dava glória a Deus, se considerava a si mesmo como Deus. Ele foi comido em cima do trono por bicho. Que bicho comeu ele? O próprio anticorpo dele comeu ele. Então, por ele não dá glória a Deus. Por ele não dá glória a Deus. Então, eu queria falar também um pouco hoje sobre Jacó. Sobre Jacó. Que Jacó é a graça. Jacó era um homem trapaceiro. Jacó era um homem que ele fez trapaça lá com o seu sogro. Eu não vou dizer que Jacó fez trapaça com o seu irmão Esaú, não. Eu não vou dizer que Jacó fez trapaça com o seu irmão Esaú, como muito a vez pensa, fala, Jacó enganou seu próprio irmão, Jacó enganou seu próprio pai. Por quê? Jacó lutava pela primogenitura, que quem tinha primogenitura tinha direito nas bênçãos, nas heranças do pai, o primogênito. E Jacó não nasceu primogênito, quem nasceu foi Esaú. Mas, irmão, Deus não estava olhando para a primogenitura de Jacó não nascer da sua mãe. A primeira primogenitura de Jacó era considerada lá antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus falou assim, eu amei Jacó e aborreci de Esaú. Isso é lá antes da fundação do mundo. Jacó é primogênito na mente de Deus. Na mente de Deus foi Jacó que foi gerado. Não Esaú. Na mente de Deus, o nome no livro da vida estava de Jacó e não estava de Esaú. Então, lá no céu, o que vale é o que acontece no céu. O que estava acontecendo no céu é o que manda aqui na terra, porque o pecado começou no céu, a vida começou no céu, tudo que daí tem começou no céu. A terra é uma expressão. A terra é uma expressão do que estava dentro de Deus. Deus se expressou na terra o que estava dentro dele. Tudo que veio na terra, antes de vir na terra, estava dentro de Deus. Então, lá na mente de Deus, Jacó era o primogênito. E era ali que mandava. Não é nele nascer na sua mãe. Quando nasceu na sua mãe, Esaú nasceu na frente. Mas não era ali que Deus estava olhando. Deus estava olhando lá atrás, lá antes da fundação do mundo. Porque aquele que diante Deus conheceu, diante do quê? Diante da criação do mundo. Deus justificou. Aquele que Deus justificou, Deus santificou. Aquele que Deus santificou, Deus glorificou. Isso se completa o homem. O homem se completa onde? Justificado, é batizado em nome de Jesus Cristo, na água. Santificado, é lavado no sangue de Cristo. Glorificado, é o corpo glorificado, que é eterno. E o apóstolo Paulo disse, tudo diante Deus conheceu, ele já fez tudo isso. Ele já fez tudo isso, que diante Deus conheceu. Agora, você quer falar que o Esaú é o primogênito. Aqui no mundo, aqui, ele era o primogênito. Ele nasceu primeiro que Jacó. Mas não era aí que Deus estava olhando. Deus estava considerando o que aconteceu antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Jacó era o primogênito. E quando Jacó lutava pela primogenitura, ele não estava lutando por uma coisa que não era dele. Uma coisa que era do seu irmão. Ele estava lutando pelo que era dele. Ele era primogênito na mente de Deus. Ele tinha o nome escrito no livro da vida. Lá na mente de Deus, ele era primogênito. Ele era amado. Jacó era amado por Deus antes de nascer. E Esaú aborrecido por Deus antes de nascer.
Agora, Esaú nasce primeiro. Jacó veio segurando o pé dele. Jacó já estava segurando o pé dele para querer puxar ele para trás, porque ele já estava tomando uma dianteira que não era dele. Então, quem é que estava enganando? É Jacó ou Esaú? É Esaú. Claro que é Esaú. Esaú é que estava tomando uma frente que não era dele. Quem tinha que nascer primeiro era Jacó. E era assim que Deus tinha programado. Por que ele queria estragar a programação de Deus? Por que ele queria passar por cima da programação de Deus? Deus não permite. Então, quando Jacó almejava a primogenitura, queria ser o primogênito, lutava para ser primogênito, ele não estava lutando por nada mais do que o que era dele antes da fundação do mundo. Ele estava lutando por algo que aconteceu antes da fundação do mundo. Ele estava lutando pelo princípio. Ele estava lutando pelo que aconteceu lá na mente de Deus. Ele estava lutando por aquilo. Então, quando o seu irmão chega, fala, eu tenho fome, eu nunca sei nada, e morro de fome, e eu estou sentindo um cheiro de comida muito agradável. E eu sei que fez, né, Jacó? Foi. Me dá um pouco para mim, e eu dou. Se você der a primogenitura para mim, dá. Era dele. Na mente de Deus era dele. Aí você fala assim, então por que Esaú deu a primogenitura para Jacó a troco de um prato de legume? Ele deu. Não é que ele deu, é que todas as coisas dão para o bem daquele que ama a Deus. Todo tem um propósito. Tinha que voltar para Jacó. Nem que for a troco de um prato de sopa, mas tem que tomar sua posse. Tem que voltar para o lugar certo. Deus obriga as coisas a funcionar. Como o caso de Jesus. Jesus tinha que nascer em Belém e morava em Nazaré. E Maria estava grávida, lá em Nazaré. Já estava lá com seus 8 meses de gravidez, pronto para nascer lá em Nazaré. Jesus não podia nascer em Nazaré, quebrava a Escritura, quebrava as profecias, quebrava o plano de Deus. Jesus tinha que nascer em Belém. Assim disse o profeta, de Belém, porque tu, Belém, é mais pequena da capital, nascerá aquele que vai governar o mundo. Então, Jesus tinha que nascer em Belém, mas estava morando em Nazaré. E a Maria grávida em Nazaré, estava para dar luz em Nazaré. Se Jesus nasce em Nazaré, rebenta a Escritura, rebenta as profecias. E a profecia que Deus profetizou, não tem jeito de você não deixar cumprir, tem que cumprir, porque é de Deus, o que é de Deus, quem é que vai mexer no que Deus faz? Deus é o maior. Então, o que aconteceu? O rei César Augusto, eu creio que é, o rei César Augusto, fez uma lei que todo mundo tinha que se alistar na sua terra natal. José Maria era de Belém. Ele era de Belém, mas morava em Nazaré. Essa lei que o César Augusto fez, Deus fez ele fazer essa lei, Deus moveu ele para fazer essa lei, para alistar todo mundo, para ele saber quantas pessoas tinha, ele queria saber, e listrando a pessoa, ele ia saber os números de israelitas que existia. Quem provocou isso foi Deus. Foi Deus que fez o César fazer a lei para obrigar José a descer para Belém. E descendo para Belém, Jesus nascia em Belém, cumpria a profecia. E Belém quer dizer casa dos pães, casa dos pães. E o que era Jesus? O pão da vida. Ele tinha que nascer em Belém. E quem que fundou Belém? Boaz com Raabe, aquela prostituta lá de Jericó, que casou com Salmo. E eles fundaram Belém. E Davi nasceu em Belém. E Davi diz que a água de Belém era a água mais gostosa que existia, até ele sentiu sede da água de Belém, que apontava para o Espírito Santo. A água de Belém apontava para o Espírito Santo. Jesus tinha que nascer em Belém, custasse o que custasse,
mas ele tinha que nascer em Belém. Então, o que Deus fez? Fez o César Augusto fazer uma lei para todo mundo alistar na sua terra natal. Como José e Maria era de Belém, tiveram que ir lá. Não importa que Maria estava já quase de 9 meses, não importa que ela sofreu para ir lá. O irmão Brana disse que José teve que fechar a carpintaria, José teve que colocar Jesus em cima do jumentinho, não pôde colocar em cima do cavalo, porque o cavalo escorrega na subida. E o veículo que ia levar Maria não podia escorregar, porque ela estava já para dar luz do nenê. Tinha que ser um animal seguro, um animal firme, que não escorregava. E ele escolheu um jumento, porque o jumento não escorrega nem na subida, nem no subir, nem no descer. Ele é firme, ele não escorrega. Ele tinha que arrumar um animal firme. Por que Deus escolheu José para casar com Maria? Um homem viúvo de 46 anos, Maria com 17, contradiz, se é hoje, contradiz a humanidade, um velho viúvo de 46 anos casar com uma moça de 17 anos. Hoje isso aí é um comentário, é um contraste, é o fuxico, para lá, para cá. Olha o velho viúvo de 46 anos casando com uma menina de 17 anos, mas era Deus. Deus queria que José cuidasse de Maria. O irmão Brana disse que José foi o escudo de Maria. José foi o escudo de Maria. Deus escolheu José para cuidar de Maria. E aí, um homem experiente, um homem que sabia como se comportar, um homem que tinha visão da vida, era José. E por que José escolheu o jumento? Porque ele sabia que o jumento não escorregava na subida e nem na descida. E por que ele põe Maria em cima do jumento? Porque ele sabia que o jumento é um animal seguro. Então, Deus, uma maneira de Deus trabalhar, está além do nosso raciocínio. Porque o irmão Brana diz que a nossa mente é mente de canário. A nossa mente é mente de canarinho. Para comparar com a mente de Deus, que é a mente universal. Como com a mente universal, um Deus universal, onisciente, onipresente, como que nós, infinito, nós que de 100 de sabedoria que nós temos, nós só usa 4. 96% da sabedoria que é dado para nós é desperdiçada. Nós só usa 4. Olha como que olha tanta sabedoria que que Deus dá para nós só usa 4. Aquele que usa 5 já vai mais além do que nós. Aquele que usa 6 já vai mais além do que nós. Porque está no você toda a sabedoria, está no você todo o conhecimento. Deus põe dentro de você, como põe dentro da arca de Noé, todo o universo. Todo o universo estava dentro da arca de Noé. E todo o universo está dentro de você. Mas como usar? Como tirar para fora? Não sabe tirar. Não tem sabedoria para tirar. O irmão Brana fala, a cura divina está dentro de você, porque tudo que estava em Deus foi derramado em Cristo. Tudo que estava em Cristo foi derramado aonde? Dentro de você, dentro de nós. Está tudo dentro de nós. Então, às vezes, você busca longe o que está perto. Que nem Israel buscava um homem para lutar com Golias, longe. E o homem estava no meio dele, que era Davi. O homem que ia derrubar o Golias era Davi, estava no meio dele, entregando queijo para os seus irmãos. Era o homem. E ele não via que Davi era o homem, ele era o homem. E assim também nós não vê quem é que vai ajudar nós não vê o que nós temos. Está no meio de nós, está dentro de nós, mas nós não vê. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Essa pessoa não consegue ver. A pessoa é feliz e não sabe. A pessoa tem tudo e não sabe o que tem. Está procurando mais. E o que você está procurando mais é o que vai te matar, porque o suficiente Deus já te deu. E eu já te deu o suficiente para você viver aqui feliz. Mas você quer mais. E esse mais não é você, e você quer mais. E esse mais aí já vai passar, vai fugir do seu controle. Vai fugir do seu controle. É a mesma coisa você ter um caminhão, um truque, caminhão pequeno, e você querer acompanhar o peso de uma carreta em cima dele.
ele vai estourar pneu, irmão. Vai explodir. Por quê? Você quer carregar um fardo que você não tem capacidade para carregar. Você não tem capacidade para carregar e quer carregar. Por exemplo, falar mal dos outros. Isso aí dá uma pressão, irmão. Falar mal dos outros dá depressão. Falar mal dos outros ofende o coração. Você vai sofrer derrame. Você vai sofrer depressão. Você vai sofrer infarte. Uma hora dessa vai cair de infarte aí. Por quê? Porque fica olhando a vida dos outros. A vida dos outros não é para você olhar. Quem tem que olhar é Deus, porque é só Ele que tem perdão para dar. Só Ele que tem sangue, só Ele que derramou sangue salvador. Só Ele que tem o Espírito Santo para dar para a pessoa. Nós tem o quê para dar para a pessoa? Nós não tem nada. Então, por que querer ver defeito se não pode arrumar? Ver que a camisa está suja e não tem sabão para lavar. Não adianta você ver a sujeira na camisa, você tem sabão para lavar. E também, se você tem sabão, você não sabe lavar. Então, por que ficar preocupado com uma coisa que você não é capaz de fazer, não é capaz de realizar? Aí eu quero ver. Mas você vai só ver? Só ver é fácil. Eu quero ver resolver. Ver, todo mundo vê. Mas eu quero ver resolver. Isso aí é Deus. Deus vê e Deus resolve. Deus vê e Deus resolve. Agora, Jacó lutava pelo que era dele. Aí, quando o irmão dele, o pai dele, falou para ele: vai matar uma caça para mim e faça a caça do jeito que eu gosto. Porque o Esaú era pai. O Esaú era o pai dele. O Isaac é amor. O Esaú era pai dele. Caçava para o pai dele, cozinhava para o pai dele. E o negócio dele era o pai dele. E o Jacó era a mãe. O negócio dele era a mãe dele. O irmão Branham diz que Jacó vivia grudado na saia da mãe. Pense bem, um rapaz grudado na saia da mãe. Por isso que ele sabia cozinhar bem. Porque ele vivia junto com a mãe. Eu e Saul com o pai. Então, o irmão Branham disse que era um homem de moral, era um homem que amava seu pai Jacó, era um homem que fazia o que seu pai mandava, mas não era o primogênito. E queria ser o primogênito, mas não era. Ele era porque nasceu da sua mãe, mas lá na mente de Deus não era. Lá no plano de Deus ele não era. Não, lá com Deus ele era odiado. E Jacó era amado. E aonde está o amor, está a vitória. E Deus amava Jacó, se amava Jacó, era a vitória certa. Se Deus te ama, você vai para a vitória. Se Deus te aborrece, você vai para a desgraça. Então, quando a mãe dele falou assim: o seu irmão foi matar uma caça, para quando ele vai fazer a caça, e quando ele trazer a caça, seu pai vai dar toda a bênção para ele. E sendo a mãe dele sabendo das coisas, a mãe dele falou assim: Jacó, vai pegar um cabrito, traga aqui que eu faço cabrito, eu faço do jeito que o seu irmão faz. A mãe conhece tudo, a mãe sabe tudo, a mãe sabe, a mulher sábia, a mulher sábia ficou lá, ela consertou. Quem consertou aquele erro foi a mãe dele, eu creio que era a Raquel, né? Foi ela que consertou. Entendeu? Ela consertou aquilo, ela matou o cabrito. Jacó pegou, ele falou: mãe, eu sou pelado, ele é peludo. O pai é cego, o amor é cego. Jacó era amor, o amor é cego. Por isso que Esaú era cego, porque o amor é cego. Aí falou assim: põe a veste do seu irmão, que ele vai cheirar. E você ponha na veste do seu irmão, ele vai sentir o cheiro do seu irmão. Ponha o pelo do cabrito, ele é peludo, e ele vai parpar, ele vai ver o pelo do cabrito, vai pensar que é pelo do seu irmão, certo? Aí Jacó foi lá com a comida. Falou: pai, aqui está a comida. Aí ele falou: deixa eu cheirar. O cheiro é de Saul. Também o pelo é de Saul. Mas a voz não é. Não teve jeito de imitar a voz. Voz é palavra não tem jeito de imitar. Palavra de Deus é palavra de Deus, palavra do homem, palavra do homem, você discerne. Você discerne que não é. A voz não é. A voz é de Jacó, a voz não é de Esaú.
Olha aonde Isaac foi. A voz, o pelo, tudo bem. O cheiro, tudo bem. Mas a voz não é de Esaú. A voz é de Jacó. Porque você pode, irmão, enganar a pessoa em tudo. Mas quando chega na voz, você conhece a voz de Cristo. Você conhece a voz de Cristo. E você conhece a voz do homem. Quando a pessoa fala para você que Deus é 3 pessoas, não é a voz do Espírito Santo, não. Quando a pessoa fala para você assim, que o batismo é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que não é no nome de Jesus Cristo, você sabe que é o homem que está falando. Você conhece, Esaú discerniu a voz. Em tudo ele foi embrulhado. Em tudo ele passou batido. O pelo do cabrito passou batido, o cheiro passou batido, mas quando chegou na voz, ele falou, não é a voz de Esaú, é a voz de Jacó. A voz não teve jeito de enganar, irmão. Na voz, a pessoa pode enganar você em tudo, em tudo. Em tudo. Se você é o amor, cadê Esaú? Isaac era o amor. Se você tem o amor como Isaac tinha, a pessoa pode enganar você tudo, mas na palavra, na voz de Deus, ela não engana. Porque Jesus disse, a minha ovelha conhece a minha voz e segue a mim. E tem voz que é de Deus, e tem voz que é do homem. Que a mulher pode usar calça comprida, é homem. Que a mulher pode usar brinco, é homem. Que a mulher pode usar maquilagem, é homem. É homem, não é Deus. A voz de Deus assim, não quero que a mulher use a roupa de homem, nem que o homem use a roupa de mulher. Qualquer que fizer isso é abominação ao Senhor Deus. Está escrito lá em Deuteronômio 22, verso 5. Também está escrito lá em Levítico, e eu creio que é 18, 21. Eu creio que é, o homem não deita com outro homem como se fosse mulher. Qualquer homem que deita com outro homem como se fosse mulher é abominação ao Senhor. Tá cortado. Então, acabou. A Bíblia diz que Deus falou, eu não quero que o homem deite com o homem como se fosse mulher. É abominação. Agora o homem fala, não, não tem problema, isso é o homem. Isso é o homem. Então, Esaú é o amor. O amor, você não engana o amor. Você não engana o amor. Pode passar muitas coisas, mas quando chegou na voz, ele falou assim, não, a voz não é de Esaú, a voz é de Jacó. Quando chega na pregação da palavra, irmão, você discerne se é de Deus ou se não é de Deus aquele que está usando a palavra. Que Deus te abençoe e tenha uma boa tarde. Que a graça de Deus continua. E eu ia falar com os irmãos sobre os irmãos levar para frente essas pregações, que nós precisamos, irmão, chegar ao último eleito. Nós temos que chegar ao último eleito, aí, o último predestinado aí, para que a porta da arca se feche e nós vamos para o outro lado. Mas enquanto o último eleito não for achado, quem disse isso é o irmão Breno. Enquanto o último eleito não entrar, não pode fechar a porta da graça. E quem tem que achar é nós. E como que nós achamos? Vamos, se você não consegue entregar um folheto, se você não tem dom para pregar, mas você pode pegar uma mensagem, levar. O irmão Breno tinha um casal de veinho na igreja dele, que os dois não pregavam. Mas ele pegava um gravador e uma fita do irmão Breno e chegava no lar e falava para a família, posso passar uma fita aí, uma meia hora de pregação? Ô, senta aí, vamos ouvir. E assim ele fazia. Levava o gravador e com a fita e passava na família por família. Os dois não pregavam, mas os dois passavam a fita do irmão Breno. Por que nós não podemos fazer isso? Se você não prega, pega, hoje é fácil, irmão. Você pegar seu celular, jogar para o grupo, ponhar no YouTube, ponhar a pregação. Isso uma alma ganha com a pregação que você coloca. Você tem seu galardão lá com Deus. Você tem a sua honra com Deus. Porque o irmão Breno disse, uma alma que você ganha é 10 mil mundos.
vale mais do que 10 mil mundos. Uma alma vale mais do que 10 mundos. E você não quer ganhar uma alma, irmão? Ah, mas eu não sei pregar. Mas tem quem prega. Põe a pregação de quem prega para caminhar. E você é beneficiado nisso. Você tem benefício nisso. Faça alguma coisa pelo céu. Faça alguma coisa por onde você quer morar. Você quer viver eternamente. Faça alguma coisa para o céu. E você tem que fazer aqui. Porque quando você chegar lá, você não vai fazer nada, não. Lá você não vai fazer nada. Porque lá já está tudo pronto lá. Você não vai fazer nada lá, não. Se você tem que fazer alguma coisa para o céu, você tem que fazer enquanto você está aqui. Tem pergunta aí, Dani? Temos. Vamos para as perguntas da tarde. Começando com o irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: como devemos proceder com as sobras da ceia do Senhor? Agradeço, pastor Joel. Está escrito em Êxodo 12, irmão. Êxodo 12 está escrito assim: não deixa nada para amanhã. Quando sobra, tem que queimar. Queima o pão e pega o vinho também. Põe o vinho evapora. E isso aí é o que tem que ser feito. Eu não vou ler agora para não tomar aqui tempo, mas está em Êxodo 12. Tudo que sobrar não deixa para amanhã. Então, quando acaba a ceia, que acaba lá para 9 horas, esse horário aí, o responsável pela ceia pega o pão que sobrou, o vinho que sobrou, e pega e queima o pão, queima ele, quando ele está bem queimado, que vira aquela cinza, vai num lugar ali numa terra, abre ali e enterra ele como se fosse sepultado. Mas ele em cinza. Primeiro tem que torrar ele, depois queimar ele, depois joga a cinza na terra. Joga a cinza na terra e pega o vinho também, põe junto, que ele vai evaporando. Se ele não evaporar, se não quer pôr para evaporar, também enterra ele junto com o pão. Enterra ele, abre um buraco, enterra ele. Tem muito que põe na água, né? Põe na água, a água corre e leva embora. Também pode ser. O que você tem que fazer? Não deixar para outro dia. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta da tarde. Ainda do irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: qual foi o voto de Jetifé? Ele tirou a vida de sua própria filha? Não, irmão, porque Israel, ele não tinha esse ensinamento de oferecer ser humano como sacrifício. Esse ensinamento de oferecer ser humano como sacrifício, isso aí vinha dos pagãos. Isso é coisa dos pagãos. Ponhar a pessoa, oferecer pessoa como sacrifício, era coisa dos pagãos. Os pagãos que faziam isso. Mas Israel era ensinado que para sacrifício era animais. E não era todos animais também. O animal que era ruminante e que tinha o casco fendido. Esses eram os animais de sacrifício. Ele tinha que ter duas qualidades. Ele tinha que ser ruminante. Ruminante é quando come, que tem 2 estômagos. Come e à noite volta tudo para ele ruminar. No caso da vaca, no caso do cabrito, no caso da ovelha. Eles são ruminantes. Então eles eram para sacrifício. E tinha o casco fendido. Ele era para sacrifício. Agora, ser humano, Israel não oferecia de sacrifício. Ser humano, não. O único ser humano que foi oferecido de sacrifício foi Jesus, mas ele não era nós. Ele não era ser humano igual a nós. Jesus não nasceu de um homem com uma mulher. Ele nasceu do desejo sexuais. Deus criou o ovo, Deus criou tudo dentro do ventre de Maria. Maria não deu nada para Jesus. Maria foi uma incubadora. Deus colocou Jesus no ventre dela e formou ele. Mas tudo era Deus. O sangue era de Deus, o Espírito era de Deus, a carne era de Deus. A carne de Jesus é diferente da nossa. Porque a nossa carne, o diabo ferrava e tirava o ferrão, ferrava outro. Mas quando chegou em Jesus, que ele ferrou Jesus,
Ele largou o ferrão na carne de Jesus. Era a única carne que segurava o ferrão do diabo, ferrão da beia. Era Jesus. Então, então irmão, o sacrifício, como é que é a pergunta aí, Davi? Que o irmão fez. Ele não matou a filha, não, irmão. Ele ofereceu ela como sacrifício, porque nem a Ana ofereceu Samuel. A Ana, ela prometeu para Deus, se Deus desse um filho para ela, ela ia dar aquele filho para servir o Senhor no altar. E quando Samuel teve 1 ano de idade, que ela desmamou Samuel, ela trouxe para Eli criar ele no tabernáculo. Irmão, sacrifício. Eu estava aqui com o Salmo, escrito aqui, eu não sei que Salmo que é, que eu estava escrito, Salmo 141. O Salmo 141 está falando assim, ó, oferecer para Deus, oferecer, é que não dá para me ler, porque a luz aqui não deixa, né, Dado? A luz aqui não deixa. Deixa eu ver se dá para mim ler. Aqui assim, deixa eu ver se dá para mim ler. Ele fala aqui assim, está levantai a minha mão. Olha, levantai a minha mão como sacrifício a Deus. Isaías, o salmista está falando que levantar a mão na igreja é um sacrifício, porque você rompe a lei da gravidade. Ele está falando aqui. Aí ele fala mais ainda aqui, assim, que fala que guardai, ele fala mais que é sacrifício aqui. O irmão Brana disse que nós é sumo sacerdote. Pedro fala também isso, que nós é sacerdote real. Lá em Apocalipse diz que Deus fez nós sacerdote e rei para oferecer sacrifício a Deus. Qual é que é o sacrifício que nós oferecemos para Deus? O apóstolo Paulo disse em Romanos 12:1, ofereça o vosso corpo como sacrifício a Deus. E o irmão Brana disse que nós somos sacerdotes, que nós oferecemos o nosso louvor como sacrifício. E Davi disse que levantar a mão é um sacrifício dado ao Senhor. E tem mais outra coisa aqui dado. Lê aqui, o 41. Lê meio depressa aí. O 41. O Salmo 141, irmão. Lê para mim. Senhor, a ti clamo. Senhor, lê. Lê, você vê. É bonito isso daí, lê. Senhor, a ti clamo, escuta-me. Inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como um incenso, e seja o levantar das minhas mãos. Para aí. A oração é um incenso. O que era incenso? Incenso é o que eles ofereciam de perfume no altar de Deus. No lugar santo tinha um altar de incenso, que é o que eles ofereciam como perfume. A oração é um incenso. Olha, lê mais agora. Como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Aí, ó, levantar da mão é sacrifício. Então, quando o Zé de Fé ofereceu a filha como sacrifício, ela pediu para ele, pai, deixa eu então ir para as montanhas e chorar a minha virgindade junto com as minhas moças por 3 meses. Aí, acabando 3 meses, ela voltou, foi servir o Senhor, que nem Samuel. Ela foi servir o Senhor no altar, limpar a igreja, cuidar da toalha da igreja, cuidar do templo. E ela ficou virgem, não casou. Ela dedicou a Deus. E dela, a Igreja Católica tirou dela as madres, essas madres que só servem Deus, foi arrancado dela. O católico usou ela para formar as madres. Então não é que o Zé de Fé fez um altar e matou a sua filha. Aí ele estava em paganismo. Estava em paganismo. Não tem como. E outra coisa, a filha de Zé de Fé, ela é tipo da noiva, irmão. Ela é tipo da noiva. Zé de Fé é tipo de Jesus. Quem saiu primeiro a encontrar com Zé de Fé, depois da batalha? Foi ela. E quem que sai primeiro para encontrar com Jesus depois da batalha? Quem vai encontrar com Jesus no ar depois da batalha? É nós. Então, nós a filha de Zé de Fé aponta para a noiva. E Zé de Fé aponta para Jesus.
que depois que ele saiu da batalha, encontra com a noiva. Depois que ele venceu o inferno, depois que ele venceu a sepultura, depois que ele venceu os demônios, venceu os ares, venceu os portais, ele encontrou com quem? Com a noiva, em Atos 2. Ele encontrou com a noiva. O encontro dele foi com a noiva. Aí a noiva foi para sacrifício. Aí a noiva vai para sacrifício. Sacrificar a sua vida por Jesus. Está doente, vai da igreja. A voz não está boa, está cantando para Deus. Tudo isso é sacrifício. Como Paulo disse, Romanos 12, 1. Oferecei o vosso corpo como sacrifício. Isso é fia de gente de fé. Agora a gente de fé põe a fia dele no altar e queimar a fia dele como queimar um cordeiro. Irmão, isso é paganismo. Isso aí não, Israel não tinha isso. Israel não oferecia ser humano com sacrifício. Ele oferecia animais, depois ofereceram Jesus e terminou o sacrifício. Agora nós que é o sacrifício. O sacrifício agora é a fia de gente de fé. É nós. O que o cara foi fazer? Foi para o monte, ficou 3 meses no monte. Quem que é o monte? Jesus. 3 meses no monte, o que é 3? Perfeição. Desceu, falou, pai, estou aqui pronta para ir para sacrifício. O que ela fez? Ela ofereceu o corpo com sacrifício, não casou, não teve filho, só serviu o Senhor. Só servir o Senhor é sacrifício. O apóstolo Paulo fez isso. Não casou para ter mais honra com Deus, para receber maior galardão. Lembrando, Paulo não quis casar porque ele queria ter mais galardão com Deus. E o apóstolo Paulo ofereceu o corpo dele como sacrifício. João Batista ofereceu o corpo dele como sacrifício, não casou. Jesus ofereceu o corpo dele como sacrifício. Elias ofereceu o corpo dele como sacrifício, não casou. Eliseu ofereceu o corpo dele como sacrifício, não casou. Então, Samuel foi morar na igreja como sacrifício com a mãe dele, desde criança. Nunca brincou, só serviu o Senhor desde criança. Ofereceram sacrifício. Eu, você, irmão, nós somos uma filha de gente de fé. Nós é a filha de gente de fé. Nós temos que ir em sacrifício, porque nós indo de sacrifício, nós ajuda Jesus a cumprir a promessa. Porque a gente de fé fez uma promessa. Quem saiu primeiro a encontrar comigo, ofereço como sacrifício. E quem saiu primeiro foi nós. Então nós indo de sacrifício, nós ajuda Jesus a cumprir a promessa. Porque ele fez uma promessa e a filha dele ajudou ele a cumprir a promessa. A filha de gente de fé é eu. A filha de gente de fé é você, que tem que ir em sacrifício. Oferecer o nosso corpo em sacrifício. Qualquer dorzinha fica em casa dia de culto. Qualquer dorzinha de cabeça fica em casa dia de culto. Você não é sacrifício, não. Você tem que oferecer seu corpo em sacrifício. Está doendo a cabeça, a cadeira da igreja está dura, mas você está oferecendo o seu corpo como sacrifício. Está com vontade de ir no banheiro e tem hora que não vai, está com sede, tem hora que não vai tomar água, para não atrapalhar a ordem da igreja, é oferecer o corpo como sacrifício, irmão. Então, nós é a filha de gente de fé, e Jesus é o nosso gente de fé. Tem mais perguntas? Vamos para a última pergunta da tarde. Calma aí. O irmão José Santos, ele pergunta: o irmão e a irmã que só vai na Santa Ceia, pastor? Ô, irmão, ele só vai na Santa Ceia, ele vai perder a pregação que é pregado para preparar para a Santa Ceia. Ele só vai para tomar a Santa Ceia e não cultua o Senhor. Porque, irmão, tem aí umas conversas que fala assim: eu adoro Deus em casa. Ô, irmão, quem adora a Deus em casa, quem adora a Deus debaixo de árvore, quem adora a Deus no mato é os animais. Os animais adoram a Deus. Porque o salmista diz que eles adoram, eles louvam a Deus. Mas no mato, porque eles não têm alma. Por que nós vamos na igreja? Porque não tem alma. Os animais não adoram a Deus na igreja, porque não tem alma, mas ele adora a Deus. Então, se você está adorando Deus em casa, você é animal. Você está fazendo a vida de animal, adorando Deus em casa, adorando Deus debaixo da árvore.
Você pode adorar Deus debaixo da árvore. Tudo bem você adorar Deus debaixo da árvore. Mas chega o dia da igreja, você vai na igreja. E os animais adoram a Deus debaixo da árvore. Mas só que dia na igreja não vai na igreja. Quem não vai na igreja é animais, cachorro, vaca, eles não vão. E se você não vai, também você está vivendo a vida deles. Isso mostra que não tem alma. Isso mostra que a alma já afastou. Porque a alma afasta da gente, viu? A gente passa a viver vida de animal. Só vai na igreja no dia da Santa Ceia. Só vai na igreja no dia da Santa Ceia. E as pregações? E o alimento? Não é alimentado pela palavra? Tem que ser alimentado. O irmão Branco disse que nós vai na igreja para mostrar que lado nós está. Nós vai na igreja para mostrar que lado nós estamos. Se você está no lado do rebelde, você está no lado do fiel. Você vai na igreja para mostrar, e eu estou do lado dos fiel, estou aqui na igreja. E se você fica em casa, você está no lado do desanimado. Você está no lado daquele que não tem ânimo. Tudo tem lado. Ave da mesma plumagem, voa junto. Corvo com corvo, pomba com pomba. Quem não gosta na igreja, com quem não gosta na igreja. Quem gosta de cultuar a Deus, o único com quem gosta de cultuar a Deus. Então, a ave da mesma plumagem voa junto. Então, você vai ver pessoas, você vai encontrar grupo de pessoas. Aí eu adoro Deus em espírito e em verdade. Se você adora a Deus em espírito, é Espírito Santo. Se você adora a Deus em verdade, é a palavra, porque a palavra é verdade. Você vai adorar a Deus aonde? Na igreja, tem que ir na igreja. Você vai na igreja para mostrar que lado você é. Mas igreja. Jesus ia na igreja, irmão. A Bíblia diz que Jesus ia na igreja todo dia. Salomão fez templo para guardar a arca. E a arca é a palavra. E nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o guardador da palavra. Nós é o templo de Salomão. Nós é o templo de Salomão. Como que não precisa de igreja? Jesus fez tanto milagre na igreja. Ele ia na igreja. Se Jesus ia, nós não vai. Nós é melhor do que Jesus. Nós temos mais santidade do que Jesus. Jesus ia e nós não vai. Então, irmão, são tudo argumento de preguiçoso. A pessoa tem preguiça de ir na igreja, desanimado. Só vai para tomar a Santa Ceia. Só vai para tomar a Santa Ceia. Está errado, está errado. Você tem que ir toda vez que a igreja abre a porta. O irmão Branda disse assim, se Deus está na sua vida, a palavra chama, a mensagem chama Cristo Mistério de Deus Revelado. Se Deus está na sua vida, você não vê a hora que a igreja abre a porta para você entrar e adorar a Deus junto com o irmão. Se Deus está na sua vida, né? Você não vê a hora que a igreja abre a porta para você adorar a Deus. Vamos para o espírito de oração da tarde. A irmã Dulce pede oração à sua família. A irmã Rosmari de Lima pede oração para conseguir alugar sua casa. O irmão Oliveira Marcelo pede mais do Espírito Santo. Oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração aos seus amados irmãos na fé. Oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. E também o irmão Oliveira Marcelo pede oração à sua esposa, está do lado dela no hospital, acompanhando a live, e pede que todos orem por ela. A irmã Ilva de Souza pede oração ao seu filho e nora, que são ímpios. A irmã Ana Igor pede oração à sua família. O irmão Erondi de Freitas pede oração à sua família. Joel William pede oração à sua família, ao seu favor e ao seu tio. O irmão Jairo de Moraes pede oração ao seu favor. Ele está acompanhando a live de Erechim. E a irmã Benedita Nintes pede oração ao seu favor de família. Vamos orar, sabendo que Deus responde a nossa oração, como disse o salmista. A nossa oração é incenso na narina de Deus. Ela é um perfume que sobe ao céu. Ela é o incenso. Então nós vamos orar a favor de cada um de vocês. E antes de orar, eu vou agradecer aos irmãos que foram na igreja domingo, que foi o meu aniversário domingo, dia 10 de setembro. Eu fiz 76 anos. E a igreja estava totalmente lotada mesmo, dos irmãos ali agradecendo Deus, orando, dando parabéns. Fizeram até um bolo para a gente comer no aniversário, todos os irmãos ali dando parabéns. E eu agradeço os irmãos que têm ido, agradeço os irmãos que têm ido, agradecer os 76 anos que Deus me tem dado, orado, e fazemos uma festa junto lá, agradecendo Deus por Deus me conservar até aqui. Então eu agradeço vocês que têm ido, irmão. E você que não pôde ir, né? Eu sinto muito,
por você não poder ir. Você perdeu uma grande bênção. Você perdeu uma bênção de ter junto com o pastor nos seus 76 anos. Né? Mas se você tem coisa melhor do que isso, a gente não pode fazer nada, né? Então, que Deus te abençoe. Senhor Deus, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, que o Senhor enche o coração dos teus filhos do Espírito Santo, como a filha de Jetfé foi para sacrifício, porque o pai dela pediu que o primeiro que saísse ao seu encontro, que ele ia oferecer como sacrifício. E quando o Senhor saiu da vitória, quando o Senhor venceu o inferno, que nem Jetfé venceu tudo, o primeiro que saiu ao teu encontro foi a tua noiva, Senhor. O primeiro que saiu ao teu encontro, ali em Atos 2, foi a tua noiva. Aí, então, ela teve que ir para sacrifício, oferecer seu corpo, oferecer sua vida, oferecer seu louvor. Como um sacrifício, como o salmista disse, que o meu louvor, que eu levantar minha mão na igreja, seja um sacrifício. Levantar a mão para o céu é um sacrifício, disse o salmista. Ô Senhor Deus, como está escrito por Paulo, Romanos 12, verso 1, oferecei o vosso corpo como sacrifício. O apóstolo Paulo estava falando da filha de Jetfé. Oferecei o vosso corpo como sacrifício a Deus. Para nós não tem dor, para nós não tem distância, para as mulheres não tem marido, não tem esposa, a salvação é individual. Salvação individual. Marido não salva a esposa não salva o marido. Quem salva é o sangue de Jesus Cristo. E o nosso compromisso principal é com Jesus. Marido, esposa, filho, está tudo em segundo lugar. Está tudo em segundo lugar. Está tudo. Marido não queria ser o primeiro lugar, que ele não é Jesus. Jesus é o primeiro lugar. Então ajuda nós, Senhor. Jesus, o primeiro lugar da nossa vida. Ele toma o primeiro assento. Ele que tem a rédea da nossa vida na sua mão. É ele que tem o volante do nosso carro na tua mão. Jesus é o que vai na frente e nós é o que vamos atrás. Ajuda nós, Senhor, reconhecer isso a tempo, antes que seja tarde demais, que o Senhor é o absoluto, que o Senhor é o primeiro. Não tem marido, não tem filho, não tem vô, não tem vó. O Senhor é o primeiro. Marido não salva esposa, não derramou sangue por esposa, não tem marca de prego na mão, não. Então ajuda nós a adorar aquele que tem marca por nós, que foi ferido por nós, Senhor. E esse é o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo eu peço que nós tenha esse cuidado, que nós tenha essa posição de reconhecer o Senhor Jesus como o principal, o primeiro da nossa vida. Amém, Senhor. Amém.